Pessoal, agora a gente voltou, que a gente já fez a leitura. Agora vocês se mantenham atentos, porque às vezes não é todo mundo católico que sabe por que a gente reza pelos mortos, por que o dia de todos os santos existem, né? Porque o dia de Todos os Santos é perto do dia de finados, né? Porque os dois estão ligados, Estão né? ligados, porque os santos primeiro intercedem por nós, O né? tempo todo. E pelas almas que já morreram. É. O que é a comunhão dos santos, Leide? A comunhão dos santos, a gente fala que tem 3 igrejas, né? É. São Isso 3 aí, igrejas. Maria, isso aí. A primeira igreja, que é a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante, Leide? A igreja no céu, né? Que comporta os santos, né? Que estão lá no céu. Esses que já ascenderam estão lá junto de Deus, fazem parte da igreja triunfante. Tem a igreja padecente. O que é a igreja padecente, Leide? A igreja padecente do purgatório? Isso. É as almas que já não estão mais nesse mundo e também não foram para o céu, elas estão no purgatório. Por que está no purgatório? Porque quando a gente morre, automaticamente a gente já tem uma audiência ali com Jesus. Verdade. Um Maria. tete a tete com Jesus, um cara a cara. Tem. Aí Jesus, meio que você vê, passa um filme da sua vida. É uma retrospectiva, né, Leide? particular. Você tá lá particular, né? Mas depois vai ter uma com todo mundo. Que daí é o dia que for a vinda de Jesus, né? É. Aí tem um tete a tete onde você pecou, mas não é um pecado grave que você vá pro inferno. Isso. E Deus não quer perder nenhum filho. Então você vai se purificar desse pecado. Então você faz parte dessa igreja padecente que fica no purgatório aguardando a sua saída. Um detalhe que um dia aqui pra nós é quantos dias no purgatório, Leide? 1000 anos. É como se fosse 1000 anos. E quer dizer, o tempo demora pra eles, né? Demora muito, né? Por que demora, Leide? Por quê? O que você acha? Porque lá é diferente daqui da Terra, né, Maria? É um estado, né? É um estado, não é um diferente, lugar, é um estado. né? Porque senão não tinha como, né? Aqui é diferente de lá. E Como o padre fala, né, que quando a gente morre, os nossos olhos se abrem para a vida invisível, a vida que a gente não vê. Aqui, quando nossos olhos se abrem, vê todo o que acontece ao nosso redor. Você já viu o padre falar isso? Já. E também tem, então vocês sabem que essas almas que estão lá aguardando serem purificadas para subir ao céu junto com os santos e assim contemplarem a glória de Deus, é a igreja padecente. E tem a igreja militante, que somos nós aqui na Terra. Nós que fazemos parte do corpo da igreja, a gente é a igreja militante. Maria. E a comunhão dos santos se faz nesse dia, né? Se faz na missa, que a gente reza com creio, né? Maria, e as almas que vão para o purgatório, elas precisam da nossa oração, né? Da igreja militante. Eles só saem de lá e só conseguem subir ao céu através das nossas orações. Primeiro, a intercessão dos santos, né? E depois a nossa. Então, eles precisam muito da nossa oração para poder ter um face a face com Cristo e ficar na igreja. Porque a partir das orações, né, da igreja militante aqui na Terra, que a gente intercede por essas almas no purgatório, que é a igreja padecente. Porque, Maria, depois que a gente morre, eles precisam da nossa oração. Porque o que a gente tem que fazer aqui na Terra, a gente faz aqui. Depois que a gente morre, não adianta a gente ir lá orar para Deus. A gente não consegue mais não rezar. pode, Eu aqui tô no purgatório, queimando aqui no fundo, para tentar me purificar. Eu não posso mais fazer nada por mim. Eu tenho que depender da misericórdia de Deus através dos meus irmãos estarem orando por mim, os meus familiares, os meus amigos, um vizinho, alguém que gostasse de mim ou tem um coração misericordioso para rezar pela minha alma. Para minha alma sair daquele estado e subir ao céu. É assim que uma alma sai do purgatório. Somente através da oração da gente. Né, Leide? Interessante, né, Maria?
Pra você ver. Daí depois tem gente que ainda fala, não preciso de ninguém. Ah, tá bom que não precisa. Precisamos sim. Até depois que a gente morre, a gente precisa aqui em vida e precisa depois. E graças a Deus, né, que ainda existe isso, né? Porque para almas que foram para o inferno não tem saída. Não tem jeito. Meu Deus. O dia de finados para nós, os católicos, o que ele quer dizer, Leila? É um dia dos mortos, por acaso? Não, Maria, se Jesus ressuscitou, é o dia de celebrar a vida, celebrar a vida, da pós a morte, né? A Porque gente nós celebra temos a vida. Espírito, né? Porque a alma não morre. A carne vai, né? Mas o espírito não. É isso mesmo. O espírito lá, tá lá, né? Aguardando, né? Ver a face do Pai, né? Por que a gente deve rezar pelos mortos? A gente viu nas leituras aqui que desde o tempo passado já se rezava. No Antigo Testamento, gente, antes da vinda de Jesus, a gente já via que eles já faziam isso, que um anjo mostrou para Tobit. É mesmo? Que ele mesmo rezava e ensinou ele a rezar e falou, e pediu, o que ele pediu na história, né, Leide? Quando você lê ela inteira, que é um pouco longa, ele pede para o filho dele fala, pai, o que eu vou dar para esse homem? Ele não sabia que era o anjo Rafael, que ele te salvou, te curou, você e Sara, e me trouxe até aqui com segurança e guardou a minha riqueza. Ele falou, faz o que você quiser. Se eu der metade do que eu tenho, não é nada para ele. Não eu é tenho comparado, muito. né? Aquilo Perto que o anjo fez, só que ele não sabia que era o anjo. Por que que o anjo ajudou ele? Maria, ajudou o filho dele. Porque o pai, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que quando ele passou por uma dificuldade, o próprio Deus enviou o anjo para ajudar. E quando ele foi dar a metade dos bens para o anjo, o que o anjo fez, Leite? Você viu o que ele falou? Que ele não queria, ele mostrou quem ele era. Ele mostrou quem ele era. Falou que o pai se mostrava, né? Eu sou o anjo Rafael. É. Aquele, né? Que tá escondido as coisas, né? Que nem tudo é para saber. Mas que era para eles contarem, passarem de geração para geração aquela história, o que tinha acontecido e que eles praticassem a caridade. Era esse o pagamento que eles queriam, que Deus queria, a caridade. E é isso que vocês sabiam, que o que diminui a pena da gente aqui na terra mesmo, vamos supor, eu, Maria, pecadora, que sou muito, né? Eu também. Ai, acho que eu sou mais. Meu Deus, não. Gente, ó. As coisas que diminuem a pena da gente é a caridade, gente. A gente dá esmola, ajudar um irmão necessitado. Isso daí, o dia que a gente morrer, vai contar a nosso favor. Quando a gente for lá face a face com Jesus, ó, bati das botas, Maria. Aí vou lá, cheguei diante de Jesus. Nossa, Jesus, eu fiz tudo isso. Eu nem lembrava que eu tinha aprontado essa, Jesus, mas eu me confessei. Como assim, não foi perdoado? Sim, foi perdoado. Mas existe uma culpa, Maria. É. Que daí Mas tem que pagar, você né? Porque às vezes você faz um pecado que prejudica uma outra pessoa. E aí... Deus te perdoou. Deus te perdoou, mas daí... A pessoa deixou de ter sido prejudicada? Não, porque ela já tinha sido prejudicada. Então essa é a pena que a gente paga no purgatório, entendeu? Não é porque a gente não foi perdoado, a gente foi. Só que ela tem que ser meio que nivelado, né, Lady? E isso é esquecido ou com as caridades que a gente faz, que diminui a pena que a gente chegar lá, Jesus vai olhar assim, vamos supor, falar bem assim, nossa, mas você fez tudo isso, Maria? Você deu tudo isso daí de caridade? Você ajudou tanta gente? A filha já foi perdoada essa sua pena também. Vamos supor, entendeu? Vai direto pro céu. Não é o que vai acontecer, que quem sou eu para falar isso, né? Mas é uma forma de vocês estarem entendendo o que acontece depois que a gente morre, o porquê que a gente reza pelos defuntos. E o dia de finados não é um dia que a gente reza só pelos mortos da gente, pelos mortos da minha família. Meu pai já é falecido, eu tenho um irmão que é falecido, tive uma sobrinha que é falecida. Eu não vou rezar pelos meus mortos, eu vou rezar pelos meus e por aquelas almas que habitam no purgatório, que são muitas e que não tem ninguém para rezar. E que almas são essas? É as almas daqueles que
viveram esquecidos, né? bem aqui na Terra, né? Eles foram pessoas que agradaram a Deus, mas que de alguma forma tiveram os erros delas, mas não tem ninguém para rezar por elas. Então, às vezes, pode ser que quantos milhões de anos ela tá lá, mas a família não acreditava nessas coisas, não tinha esse conhecimento que devia rezar pelos entes queridos, que aqui não estão mais, para ajudar. É uma caridade muito grande, Maria, rezar por essas almas. Por isso que a gente reza no terço também, né, Leide? No terço, é muito Você importante. reza no terço, nas continhas do terço, não fala? Fazer jejum, oração pelas almas, né? Que a gente reza pelas almas do purgatório, né? Reza por aqueles que mais necessitam da vossa infinita misericórdia. Verdade. É por isso que a gente reza, daí a gente vai entendendo, porque vai ligando, né, os fatos. E Jesus falou que na última leitura que a gente fez, que estava em Mateus, Jesus ali, ele fala pra gente, né, que se a gente pecar contra ele, Deus perdoa, mas contra o Espírito Santo não. Por quê? Porque você não está acreditando na misericórdia. Acreditando, né? De que tem salvação, que todos nós temos. Porque Deus tem um coração misericordioso. Por isso que as pessoas vão pro purgatório. Porque se Deus não fosse misericordioso, o inferno ia estar cheio, Leide. Então, que nem fala em Macabeus, né? Que eles acreditavam na ressurreição. Então a gente tem que ir, não com tristeza. Mas você viu que aqueles que tinham caído em tentação em Macabeus, que eles acharam, tipo assim, eu vou na igreja, tudo, mas eu vou fazer lá uma simpatia. Por que eu vou fazer uma simpatia se eu acredito na graça de Deus? Eu não preciso usar isso. Foi mais ou menos isso que aqueles combatentes fizeram. Eles chegaram a outra coisa, porque eles não... Outros deuses. Porque eles não estavam acreditando na misericórdia. A mesma coisa da simpatia, Leila. É uma comparação que a gente possa estar fazendo hoje, né? Verdade. Mas aqueles que tinham um entendimento da palavra, do que era, que Deus pedia, ainda assim eles sabiam que aquelas pessoas eram boas. Isso. E então eles clamavam e rezavam pela misericórdia de Deus, que era o sacrifício que foi oferecido. Em moedas era um sacrifício, era como se fossem as nossas orações, quando a gente vai lá na missa, reza. Então é para vocês entenderem isso daí. Que então, a certeza, Maria, da ressurreição que tem que consolar a gente, né? A gente vai lá, a gente é triste pelos entes que morreram, mas aí a gente tem que ficar feliz, porque quando a gente reza por eles, a gente tem a certeza que Deus vai consolar eles e que um dia eles vão estar face a face com Deus, né? E outra coisa que eu lembrei de falar. O que acontece quando você reza por alguém que já faleceu, tá lá no purgatório, só que daí muitas pessoas estavam rezando por aquela alma e ela já não tá mais lá, subiu ao céu. O que acontece, Leite? Aí, tudo aquilo que você rezou por elas vem para nós de volta. Todas as orações voltam para nós. Toda aquela graça que Deus iria interceder para ele, Deus está intercedendo por nós. Aqueles mesmo que a gente reza, eles intercedem por nós o dia que eles chegam no céu. Por isso a importância da gente rezar pelos falecidos, da família da gente. Às vezes você nem conhece ninguém, não perdeu ninguém, graças a Deus, porque é triste, ou né? Eles já estão no céu, né? É triste a gente perder um ente querido, né, Leide? É doloroso, né? Mas a gente se alegra e tem o coração acalentado quando a gente lembra disso. É mesmo. Que essa pessoa vai para a graça de Deus porque a gente não pertence a esse mundo. Maria, 13 minutos. Gente. Então a gente vai encerrar a nossa catequese e depois eu vou mandar... Tem muito mais coisas. Gente, se a gente for falar aqui desse dia de finados, o que é o purgatório, né? Tem muita coisa. Não é para ninguém ficar assustado, tá, gente? Que é a vida e a gente tem que saber. Se vocês quiserem, né, fazer perguntas, se tem alguma perguntinha aí, alguma dúvida, o que você não entendeu, né? Daí a gente pode estar escrevendo lá, vocês podem estar dando a sua pergunta. A gente pode responder, né, Maria? Eu ia deixar para vocês, cada um fazer uma pesquisa sobre um santo, mas eu resolvi mudar. Eu estava pensando neles pesquisarem aquele santo, o Carlos Acutis, que foi canonizado esses dias, né? Que é um santo jovem, né? Por isso que eu quero que vocês pesquisem sobre ele, a história dele. O porquê, né? Ele se tornou santo. E sobre Santa Dulce dos Pobres, que é uma santa brasileira, né, Maria?
Legal. Então fica isso para vocês, ó, tenham um bom final de semana, aproveitem, quem tá viajando, aproveita a sua viagem, curta, quem for na missa, lembre também disso daí, da nossa catequese, pergunte se os pais conheciam isso, se vocês já sabiam disso também, ou se foi novidade para vocês a nossa catequese. Muita coisa, Maria, foi novidade para mim. É que a gente vai aprendendo, né, Leila? A gente ensina, mas a gente aprende. Verdade. Então, fiquem com Deus, e os que estão viajando, que não vai dar para ir na missa por algum outro motivo, lembre de pelo menos das suas orações, Do dedicar, Santo né? Terço. E de rezar. E todos os santos e santas, rogai por nós. Ficamos unidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, Leidinha?